Os entendedores entenderão, hein? Queridos, quero convidar a igreja a abrir a palavra hoje lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 2, de 12 a 16. Nós temos meditado todas as quartas-feiras no livro de Eclesiastes e nessa semana essa leitura aqui me capturou e eu falei, eu vou pregar sobre isso também no domingo. E fica aqui o convite para você acompanhar a exposição do livro inteiro às quartas-feiras, agora online. Você vai receber um link na tua casa, no Zoom, e a gente vai se reunir para meditarmos e orarmos, e a meditação vai acontecer ali no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 12. Eclesiastes capítulo 2, a gente vai ler do 12 até o verso 16. Diz assim o sábio. Todos acharam? Então, passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Queria repetir essa frase aqui, essa pergunta, essa indagação. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Observei que a sabedoria é melhor que a insensatez ou a tolice, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Contudo, cheguei à conclusão que ambos têm o mesmo destino. Então eu disse a mim mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Também disse a mim mesmo, isso também é inútil, ou é vento, ou é sopro, ou é névoa, passa, é efêmero. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. O sábio morre tal qual o tolo. Quero te convidar a orar comigo mais uma vez. Senhor, estamos nessa noite reunidos como igreja tua e nós invocamos, Pai, a tua presença, a tua iluminação, a iluminação do teu Espírito, para que a gente possa discernir a tua voz que nós precisamos e que tanto carecemos ouvir. Que o Senhor nos ajude a ter ouvidos para ouvir. Fala aos nossos corações de modo especial. Que o Senhor produza a iluminação, a edificação e a sabedoria que vem do alto. É o que a gente te pede em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Eclesiastes, se você ainda não leu, eu recomendo que você leia. Você vai perceber que é um livro muito provocativo. É um livro em que o sábio, tradicionalmente é atribuída a autoria a Salomão, ele tenta investigar a vida. E ele faz essa investigação de uma maneira profunda, intensa, e aquilo que ele consegue discernir sobre a vida, ele não tem medo de falar. Embora seja, muitas das vezes, indigesto, difícil de escutar, difícil de ouvir o que ele está dizendo, mas ele fala, ele tenta investigar e ele vai falando e dando parecer sobre a vida. E muitas das vezes ele vai falar justamente esse trecho que nós lemos aqui, né, que isso é inútil, ou que isso é vaidade de vaidades, que isso passa, que isso é névoa, que isso é sopro. E ele vai dar essa conclusão. E é um livro que você tem que ler com muita cautela, porque ele te provoca e instiga você a se questionar. Então não dá para ser daquele tipo de pessoa que fala assim, eu não quero saber de
crise na minha vida. Eu quero ficar de boa. Você quer ficar de boa, não leia. Eu diria para você não ler a Bíblia, porque você lê a Bíblia não dá para ficar de boa lendo a Bíblia. Mas lê o Eclesiastes então, aí que você não fica de boa mesmo. Porque vai te instigar, vai te provocar, vai fazer você pensar. Vai fazer você analisar as coisas como elas são. E aqui, nessa leitura, não é diferente. E na hora que ele fala sobre o fato do que o rei, e ele se coloca como rei, vai fazer como sucessor do outro rei, e diz lá que não tem o que fazer, é repetir só as mesmas coisas. Ele faz esse tipo de indagação. Essa provocação, ela é muito oportuna para nós pensarmos nessa noite sobre legado, sobre aquilo que a gente vai deixar nessa vida a partir daquilo que nós herdamos de outros que vieram antes de nós. O que você, enquanto parte dessa geração, vai deixar de legado para uma próxima geração? A conversa e o texto do Eclesiastes que nós lemos trata um pouco sobre esse assunto. E a indagação provocativa dele faz a gente se questionar. Como diria a Nauzira Nascimento, que passou por aqui, por esse púlpito no mês passado, e ela disse: eu não vim nesse mundo a passeio. Quem é que se recorda dessa fala? Eu não vim nesse mundo a passeio. E essa indagação meio pessimista do sábio, do Eclesiastes, ela suscita outro tipo de pergunta, como essa: você veio ao mundo a passeio? O que você vai deixar quando o teu tempo acabar aqui? Que frutos você vai deixar? Que tipo de semente você plantou? O que foi a sua vida? Qual é o teu legado? E mais, você vai fazer o seu legado, deixar o teu legado de uma maneira sábia ou de uma maneira tola? Você vai pensar a sua vida, a sua caminhada na existência, nos seus 80, 90 anos, né? Com sorte, como diz o salmista, você vai ter, você vai deixar o que você vai deixar aqui de maneira sábia ou de maneira tola? É esse o tipo de discussão que o sábio, ele nos incita a fazer. É esse o tipo de pergunta que nós somos instigados a fazer para nós mesmos, na medida em que a gente lê um texto como esse. Porque legado é algo fundamental de nós pensarmos quando a gente pensa a nossa vida. Isso vale, obviamente, para os reis. Quando você, numa monarquia, sucede, provavelmente o teu pai, né, que era o rei antecessor, você tem que pensar: o que eu herdei do meu pai? O que o meu pai deixou para mim? E o que eu vou deixar para o próximo sucessor ao trono? Isso é uma pergunta fundamental para quem está vivendo dentro da monarquia. A gente não tem mais monarquia hoje em dia, com exceção de algumas muito específicas, como na Inglaterra. Mas não somente na monarquia, na sua família. Tem uma família. O que você vai deixar de legado para a tua família? O que você vai deixar de legado para os teus filhos? E obviamente a discussão é muito para além de dinheiro ou de dívidas. Talvez a gente deixe algumas dívidas, né? Eu tinha um professor tive um professor num treinamento do Bradesco, muitos anos atrás, né? Ele virou para a filhinha dele e falou assim: filhinha. Ela virou para o pai e falou assim: papai, a gente é rico? Perguntou para ele. A resposta dele foi assim para a filhinha: filhinha, presta atenção no que o papai vai dizer. O papai e a mamãe é rico. Você não é rica não, viu? Você não é rica. Trate de trabalhar para você conseguir as suas coisas, viu? Você deu uma sorte lascada de nascer nessa família. Mas trate de trabalhar, de correr atrás do seu, né? Enfim, brincadeiras à parte, ponto-chave é esse. O que eu vou deixar para a Anne? Um dia o André, como diz o meu sogro, ele vai para a caixinha. Para onde todos nós vamos.
O que a Anne vai lembrar? Como que ela vai lembrar do André, do pai dela? O que eu vou deixar para ela de memória? Qual vai ser o legado da minha vida, uma vez que nessa vida eu atravessei a vida da minha filha? O que você vai deixar para os seus filhos? Ou o que você vai deixar para os seus netos? O que você vai deixar para os seus sobrinhos? O que você vai deixar para essa geração anterior à sua? Porque você vai passar, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar o que a gente vai deixar como igreja. Como igreja. Ao longo de 67 anos, tiveram muitos legados que gerações foram colhendo. O ponto-chave é o que nós, aqui dessa geração, 2024, essa geração vai deixar de legado para a próxima geração. Para o Leozinho, para o Tiaguinho, para o Miguel, para a Anne, para a Rafinha, para as crianças que estão lá ensaiando. O que a gente vai deixar para elas? Que igreja eles vão herdar? Será que vai ser uma igreja abacaxi? Misericórdia. Que tipo de igreja que eles vão receber? O que a gente vai deixar na vida deles como legado? O que a gente vai deixar para as próximas gerações na nossa sociedade? Na nossa sociedade. Cada vez que você vai para uma urna e vota, cada vez que você escolhe um candidato, cada vez que você participa de algum processo que impacta a vida social, a vida política, a dinâmica da cidade, você está deixando algum tipo de legado para uma outra geração. A vida de quem vai vir depois vai melhorar ou vai piorar? Vai ser mais feliz ou vai ser mais triste? Vai ter mais enchente ou menos enchente? Vai ter córrego transbordando com feijão boiando ou não? É nossa responsabilidade, enquanto parte dessa geração, dessa sociedade, pensar o legado que nós vamos deixar para a sociedade, em termos de lei, política pública, etc, etc, etc. Mas, principalmente, a gente vai fazer isso de maneira tola ou de maneira sábia. Então, eu quero analisar alguns elementos primeiro do texto, para depois nos ajudar, tentar iluminar a partir do poder do Espírito aqui, um pouco a nossa consciência para a gente poder pensar sobre esse assunto tão sério, tão caro, tão delicado e tão importante. Essa questão da tolice e da sabedoria, da insensatez ou da sabedoria, é fundamental nessa história toda, porque ele vai dizer o seguinte, que o homem sábio tem olhos que enxergam. Olha que interessante. O homem sábio tem olhos que enxergam. Você tem olhos, não tem? Você enxerga. Então, o sábio tem olhos que enxergam. Olha a provocação dele. É óbvio que tem gente que tem olho e não enxerga. O sábio é alguém que sabe ver. Ou então alguém que escuta a voz da sabedoria. Alguém que é iluminado. E é outra metáfora que ele usa, a luz. E ele diz claramente que a sabedoria é melhor do que a insensatez, do que a tolice. Por quê? Porque quando a gente caminha de um jeito sábio, a gente é sábio, a gente busca a sabedoria, a nossa visão, o nosso mundo se ilumina. A gente não caminha no breu, porque quem caminha no escuro, no breu, nas trevas, tropeça, cai, comete equívocos, dá pareceres inadequados, fala aquilo que não é, emite opiniões erradas, fala bobagem, porque tá no breu, tem olho, mas não vê. Tem olho, mas não vê. Não consegue enxergar. O sábio, ao contrário, é alguém que tem olhos que enxergam. E é justamente aqui, tendo olhos para enxergar, luz para iluminar a vida, que a gente consegue pensar com sabedoria a respeito do legado que a gente vai deixar. Por quê? Porque se eu tenho olhos para ver, eu consigo discernir aquilo que eu herdei de legado, a herança que me veio. Eu consigo fazer uma avaliação do passado. E além de olhar para o passado, eu tenho olhos para perceber e luz para iluminar o meu futuro. Eu sei para onde eu tenho que ir. E além disso,
somado a essa visão que me ajuda a enxergar o passado e ver o futuro, eu consigo pensar no agora e no hoje. E pensar o legado que eu vou deixar para o agora. Entenderam? Tem olhos para enxergar. Quem enxerga não é só ver as coisas, as cores. É ver de fato. O que aconteceu no passado que nos trouxe até aqui? Para onde a gente deveria ir? E o que a gente faz para deixar uma coisa boa aqui no presente? Isso é o sábio. O tolo, como eu disse, ele anda nas trevas. Ele não consegue enxergar. Ele não tem capacidade de discernimento. O tolo, ele só olha assim, só olha para frente. Ele não tem uma visão ampla. Ele não está preocupado com o passado, ele só está preocupado com o agora. Ele não está nem aí para o futuro, ele só está preocupado com o hoje. O tolo só consegue olhar assim um pedacinho. E esse pedacinho também ele está em trevas, ele está obscurecido. E ele não consegue viver a vida de uma maneira inteligente, de uma maneira com sabedoria. Porque ele tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não escuta. Parece que Jesus bebeu de algum lugar, né? Com certeza ele deve ter interagido muito com esses textos para falar o que ele disse lá no primeiro século. E aí tem um outro elemento importante nessa equação toda aqui. O sábio, o tolo e a morte. A morte. Ele vai dizer, o sábio morre tal qual o tolo. E aí, na análise que o sábio faz, ele coloca a questão fundamental. Todo mundo, novamente como diz meu sogro, vai para a caixinha. Todo mundo vai morrer. Todo mundo. Você tem essa certeza. Você vai, meu irmão, eu vou. Todos nós vamos um dia morrer. E quem que morre, segundo o sábio? Os sábios e os tolos. Todos morrem igual. A morte alcança quem está tentando fazer uma coisa sábia na vida, e a morte alcança igualmente aquele que não está nem aí para aquilo que ele vai deixar para o futuro. Alcança os dois. A morte vai alcançar quem vai suar, quem vai sacrificar relacionamento com mulher, com filhos, com parentes, quem não vai conseguir dormir à noite mais do que 3, 4 horas. A morte vai alcançar aquele que se dedica, que se empenha para resolver o problema lá da água. Tem gente que está dedicando a vida inteira para que não tenha mais problema de saneamento básico no Brasil e no mundo. A morte vai pegar esse. E com todo respeito, e o vagal, que não está querendo nada com nada e não está nem aí para quem está morrendo, para quem está com um saco de feijão boiando ali na água da enchente? Também vai morrer, igualzinho o outro. Então, o sábio do Eclesiastes olha para essa constatação e pensa o seguinte: não faz sentido. Não faz sentido. Isso aqui não tem sentido. Isso aqui não tem, isso aqui é um sopro, isso aqui é um vento, isso aqui é uma névoa. Tem alguma coisa de errada nessa equação. E eu volto a insistir. Ele fala isso nos provocando para que a gente possa brigar com o sábio. Nós somos convidados na leitura do texto do Eclesiastes a brigar com o sábio. Porque no final das contas, se você levar a literalidade do que ele disse, é o seguinte, gente: esqueça a sabedoria, não faça nada. Porque no final das contas todo mundo vai morrer. Se você buscou sabedoria ou se você foi um tolo. Então não se preocupe com nada. Será que é isso? Eu penso, como eu estou dizendo, que não. Nós precisamos pensar no nosso legado. E a gente precisa pensar no nosso legado ouvindo a voz da sabedoria. Ouvindo a voz da sabedoria. Porque como mesmo no pessimismo dele aqui ele constata, a sabedoria é melhor do que a tolice. A sabedoria é melhor do que a tolice. Como a gente deve ser sábio ouvindo a voz da sabedoria, buscando sabedoria para deixar um legado? Quero compartilhar alguns elementos com vocês nessa noite.
Primeiramente, irmão, irmã, para você ser sábio e deixar um legado de uma maneira sábia na vida, você não pode deixar que a morte te paralise. Você não pode deixar que a constatação do fato que você vai morrer, que o seu tempo é limitado, te paralise. E a morte aqui é nesse sentido mesmo temporal. O limite de tempo que nós temos. O fato de você ter um tempo contado, um tempo limitado, não pode te estagnar e te paralisar, como o próprio sábio do Eclesiastes está sendo tentado aí por esse caminho. Ora, se o tempo meu é limitado tanto quanto do tolo, então o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer com essa herança que eu recebi desse rei? Eu vou fazer as mesmas coisas e tá bom. A gente não pode pensar assim. Porque nós não podemos ser pessoas paralisadas, estagnadas. Em primeiro lugar, como o próprio sábio disse, o fato de existirem tolos que vão morrer igualmente a nós, aqueles que estão buscando a sabedoria, não pode ser uma condicionante que te faça parar. Sabe por quê? Porque sempre haverão tolos. Sempre haverão tolos. Sempre haverá pessoas insensatas. Você, meu irmão e minha irmã, você pode buscar sabedoria. Você pode se tornar uma pessoa sábia. Mas tenha certeza que sempre haverá um tolo no teu caminho. Sempre haverá um insensato no teu caminho. Você pode ser aquele cara que está cuidando do barco, está deixando tudo bonito, está remando certinho, tal. Sempre vai ter um marujo que de repente o cara se pendura na vela e está rasgando a vela do teu barco. Sempre vai ter gente para destruir o que você está tentando construir. Sempre vai ter gente prestando um desserviço ao serviço que você está tentando fazer. Sempre vai ter um pentelho, sempre vai ter uma pentelha enchendo a tua paciência, seja lá em que área da vida você estiver tentando ser sábio. Pode ser no teu trabalho, pode ser na igreja, pode ser na tua casa, pode ser na tua família. Onde quer que você esteja buscando fazer algo com sabedoria, sempre existirão um monte de tolos e tolas para poder, de alguma maneira, prejudicar, ou complicar, ou desincentivar, ou alguma coisa. Sempre, sempre haverão. Mas você não pode parar por causa disso. Você não pode esmorecer por causa disso. Você não pode ficar paralisado por causa disso. De igual modo, a gente também, quando pensa na questão do tempo, a gente se paralisa por conta do tempo que passou. A gente quer construir uma família bonita. Tenho certeza que todos aqui querem. Todos nós queremos deixar um legado bonito para os nossos filhos. Todos nós queremos deixar um legado bonito para a nossa igreja. Todos nós queremos deixar um legado bonito para a nossa sociedade. Todo mundo quer deixar alguma coisa boa. O problema é que às vezes a gente se paralisa porque a gente quer fazer, mas a gente não faz. E aí passa um ano que você não fez. Você sabe que você tem que conversar com o teu filho mais. Só que você não conversou, passou um ano, você não progrediu. Você sabe que você tem que fazer uma terapia lá com o teu casamento que não está legal. Aí passou 2 anos, você não fez. Você sabe que você precisa de conselho, de aconselhamento de alguém para te ajudar em alguma área da sua vida. Passou 3 anos, você não pediu. E passou 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E pelo fato do tempo ter passado e a tua janela de oportunidade para buscar ser sábio, deixar alguma coisa boa para quem está vindo, ter diminuído, a gente pensa assim, agora a morte chegou, agora que se lasque mesmo. Agora, se eu não fiz a vida inteira, agora que eu não vou fazer.
Se eu não me reconciliei com aquele que eu tinha que me reconciliar agora, no final da vida, nos 45 do segundo tempo, agora que eu não vou mais. A morte paralisa. A morte faz a gente se estagnar. Não, meus irmãos e irmãs, não. Nós não podemos ceder a esse pessimismo. Nós não podemos ceder a esse conformismo. Nós não podemos desanimar, porque o que importa é nós buscarmos sabedoria, escutarmos a voz da sabedoria, para a gente poder fazer o melhor que a gente pode com o tempo que a gente tem. O que passou, passou. Se você tem 10 anos, esses 10 anos que você tem para trabalhar, regaça as mangas e vamos para cima. Se você tem 20 anos, opa, tem 2 décadas aí, vamos trabalhar, vamos buscar sabedoria para deixar alguma coisa boa. Mas a gente não pode deixar que a morte, o limite temporal, nos paralise. Nós não podemos ceder a isso. Nós não podemos ceder ao fato de que a nossa biografia de vida, infelizmente, muitas vezes está recheada de pormenores tristes que faz a gente perder o ânimo. Na vida tem frustração. Eu tenho certeza que muitos aqui, todos nós, nos frustramos alguma vez na nossa vida. Eu tenho certeza que todos nós carregamos algum tipo de ressentimento. Aquele lá nunca me agradeceu pelo que eu fiz. E a vida da pessoa é configurada a partir de uma experiência traumática do passado. E ela está paralisada por conta do tempo que ela tem, e ela não consegue caminhar, progredir, porque ela está lá presa no ressentimento. Eu tenho certeza que todos nós temos as nossas dores, temos os nossos medos, mas a gente tem que ouvir a voz da sabedoria, para a gente deixar um legado bonito e não sermos movidos por esse tipo de impulso tolo, paralisante, que nos impede de construir algo novo na história agora. O que aconteceu, aconteceu, são as marcas da sua vida. Eu sei que todos nós estamos cheios de cicatrizes. O sábio não fica olhando para a morte, o sábio se pergunta o que ele faz com o tempo que lhe foi dado. Esse é o primeiro ponto. O que você vai fazer com o tempo que você tem nas suas mãos? O que você vai construir e deixar para as próximas gerações com o tempo que você tem? Não me importa se você tem 90 anos, se você tem 15 anos, se você tem 40 anos. Tanto faz. Tanto faz suas dores, tanto faz suas frustrações, tudo aquilo que você carrega. Tudo aquilo que te marca, que te afeta. O sábio, ele não deixa que essas feridas, essa morte, essa limitação temporal impeça a gente de escutar a voz de sabedoria para construirmos algo digno com o tempo que nós temos nas nossas mãos. Por isso, irmão, escute a voz da sabedoria de Deus hoje. Não sei quanto tempo nós temos. Não sei. A questão é o que a gente faz com o tempo que nos é dado agora. Que legado que você vai deixar? Segundo lugar, não seja egoísta. Não seja egoísta. E eu enxergo de alguma maneira aqui um pouco de egoísmo nesse sábio, nesse rei Salomão aqui, se foi ele mesmo que escreveu, né? Porque ele fala assim, ora, por que ser sábio? Vou morrer mesmo? Eu vou morrer mesmo igual o tolo? Por que eu vou fazer alguma coisa diferente se o tolo também vai morrer igual eu? Já que eu não tenho mais vida que o tolo, então eu não vou fazer nada. Que pensamento egoísta. Porque é óbvio que a vida, isso aqui é muito difícil da gente entender, gente. Peço paciência, presta atenção, em nome de Jesus, presta atenção. É difícil da gente entender. A nossa cabeça é uma cabeça ocidental.
A nossa cabeça é uma cabeça individualista. Nós aprendemos desde criancinha, o brinquedo é meu. Ninguém mexe no meu brinquedo. Você aprendeu isso? A gente não consegue entender que a vida não é o meu umbigo. A minha morte não é o fim da vida. Tem mais vida depois da minha morte, porque vem outra geração depois da minha vida. Eu vou morrer, mas a Anne vai ficar. A Anne vai morrer, mas os filhos dela vão ficar. E os filhos dos filhos, e assim sucessivamente, assim, geração em geração. A vida permanece. Eu pensar somente em mim é um pensamento que não tem nada a ver com a lógica bíblica, não tem nada a ver com o mundo das Escrituras. Por isso que é tão importante, principalmente no Antigo Testamento, a questão de filhos. Porque na medida em que você tem filhos que perpetuam o seu clã, a eternidade está acontecendo nesse processo. É assim que eles pensavam. Então o ponto-chave é que nós não podemos querer deixar um legado ou fazer isso de uma maneira tola e egoísta, pensando só na gente, porque nós precisamos pensar nas outras gerações, em quem vem depois da gente. Eu posso não estar nem aí para esse planeta, mas se eu lascar com esse planeta, pode ser que quem vem depois de mim não tem planeta para viver. Então eu não posso ser egoísta e pensar só em mim, eu tenho que separar o lixinho lá e reciclar. Eu tenho que consumir menos papel plástico. Eu tenho que botar aqui uma canequinha. E a gente tem que tentar encontrar os caminhos para cuidar melhor desse planeta. Não é porque por mim. Se bem que nós já estamos sofrendo as consequências já, né? Do mau cuidado da casa comum. Agora, não é o fato que eu vou morrer que eu paro de cuidar das coisas. Não, eu tenho que pensar no legado porque tem gente vindo. Tem o Leozinho. Tem o Tiaguinho, tem a Rafinha, tem uma galerinha vindo, tem o Eliel, tem muita gente vindo depois da gente. Então a gente precisa ser sábio, porque depois da nossa morte continua havendo vida. E detalhe, a gente não pode fazer as coisas e deixar o nosso legado com o interesse de nós não sermos esquecidos. Isso é tolo também. Porque muito provavelmente você vai ser esquecido e eu serei esquecido. Agora, novamente, por que eu tenho que fazer as coisas bem feitas para ficar sendo lembrado? Não é um pensamento egoísta? Eu fiquei pensando, por exemplo, em Martin Luther King. Martin Luther King, quem não conhece o Martin Luther King? Quem não sabe o legado que ele deixou na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos, a luta em prol de direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Quem não sabe o tamanho do legado do Martin Luther King Jr.? Gigante, gigante. Quantas secretárias ele precisou para fazer o trabalho dele? Quantas pessoas assessoraram ele, dando para ele informações sobre o que estava acontecendo talvez ali nos Estados Unidos? Quantas pessoas não ligaram para ele e falaram: Luther King, é o seguinte, dá uma olhadinha nesse artigo aqui para você ler isso aqui que é importante, isso aqui acabou de sair, uma coisa importante. Quantas pessoas não cuidaram da comida dele, para ele poder almoçar, para ele poder jantar? Quantos não foram os motoristas que pegaram o Luther King, vai pregar nessa igreja, agora você vai para aquela outra, agora você vai para onde? Quantas pessoas não estavam envolvidas no cuidado dos filhos dele? Quanto que a mulher dele não trabalhou, não se dedicou, não se empenhou para possibilitar que ele deixasse o legado que ele deixou? Qual o nome dessas pessoas? Nós não sabemos. Mas elas não estavam se importando com isso. Porque elas sabiam que tinha uma causa maior, muito maior que o nome delas. E se alguém foi lá engraxar o sapato, talvez do Luther King, prestou um serviço importante para o trabalho que o Luther King fez. Se alguém foi lá e cuidou dos filhos, e eu sei o que é cuidar de um filho pequenininho, dá trabalho, gente.
Se alguém fez isso, a esposa, com mais alguém, uma parente, uma prima, um conhecido, ajudou Luther King a fazer. Então a gente não faz as coisas que a gente tem que fazer por egoísmo. Nós temos que fazer o que a gente tem que fazer porque é bom. Porque é bom a gente se preocupar com as próximas gerações. É bom a gente se preocupar com o nosso próximo. É bom a gente fazer aquilo que é bom. O nosso Deus, o Deus Criador, que aparece nas Escrituras, não tem um dia que o sol deixa de nascer. Não tem um dia que a vida ela deixa de pulsar. Não tem um dia que as coisas acontecem. E tem muita gente que se esquece de Deus na vida. Tem gente que vive como se Deus não existisse. Deus, será que ele fala assim, você está vivendo como se eu não existisse? Então o sol não vai nascer para você hoje, viu? Bom, hoje vai ser trevas para você aqui, a noite inteira. Você se esqueceu de mim? Então tá bom. Então a tua plantação, só a tua, está lascada, não vai nascer nada para você. Vai passar fome. É assim que funciona? Não. Deus, Ele manifesta a bondade, a beleza, a gratuidade, a misericórdia, a graça, o amor. Porque Ele é amor, porque Ele manifesta, Ele não consegue manifestar egoísmo. Ele só consegue manifestar o que é bom, o que é belo. Esse é o Deus revelado nas Escrituras. Independente se você gosta dele, se você não gosta, se você o adora ou se você não adora. Se inspire em Deus. Se encha de Deus. Deixe o seu legado. Não para ser reconhecido, não porque os outros vão te aplaudir, mas para você entender que nessa espiritualidade que a gente aprende, com o Deus revelado em Cristo Jesus, a gente faz o que faz pela graça, gratuitamente. E tá bom demais. Cuide, meu irmão. Cuide do bem do outro. Cuide e preze pela justiça. Contribua com a bondade no nosso mundo. Contribua com amor na vida. Contribua com o nosso planeta Terra. Ouça a voz da sabedoria de Deus. Pense que tipo de legado você vai deixar. Não seja egoísta. Pense no próximo. Pense na próxima geração. Por fim, eu quero te incentivar a discernir o tempo. Aprenda a discernir o tempo. O texto vai dizer assim: o que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Ora, tem muita coisa para fazer aqui, sábio. Muita coisa para fazer, se soubermos discernir o tempo. Que passado que a gente recebeu? Que passado de igreja nos entregaram? Será que foi como aquele diácono, Marise? Aquele passado? Você vai no banheiro, o irmão lá, por que você levantou? Criança de 8 anos de idade. Por que você ficou de pé? O culto está lá começando, não pode levantar. Será que é esse será que é esse o passado que nós herdamos? Qual que é o tipo de vida profissional que você herdou? Que você trata as pessoas como máquina? Você trata as pessoas com grosseria? Será que foi um passado que a gente humilha os outros no trabalho para fazer o outro ser mais produtivo? Que tipo de passado a gente herdou enquanto sociedade? Ainda tem enchente acontecendo em um lugar que não devia acontecer? Ainda tem córrego entupindo e fazendo o feijão do pessoal boiar? Que passado que a gente herdou? E quais foram as coisas boas também que nós herdamos? O carinho, talvez, dos nossos pais, talvez a gente herdou carinho, afeto, amor, de um avô, de uma avó, de irmãos da comunidade de fé. Histórias boas que nos contavam quando a gente era criança, a gente herdou, às vezes, coisas boas também. Mas a gente tem que saber ler esse passado, discernir esse passado. A gente tem que saber para onde a gente está indo, o que a gente quer. A gente tem que saber imaginar um novo mundo, um mundo diferente, um mundo melhor. A gente tem que ter coragem para discernir o futuro. E a palavra de Deus nos ajuda nisso, porque a gente sabe à luz da palavra que o futuro qual que é?
É um lugar onde toda tribo, língua e nação estará reunida, onde não haverá choro, onde não haverá lágrima. Esse é o nosso futuro. Como que a gente faz para ir para lá? E discernir, obviamente, o nosso presente. E uma vez tendo esse olhar que realmente enxerga, ouvindo essa voz, dessa sabedoria que nos ajuda a pensar o nosso tempo e o nosso mundo, a gente aprende a manter o que é bom que a gente recebe do passado para ir para o futuro que é bom. A gente aprende que tem coisa horrível no passado, que a gente tem que esquecer, tem que destruir, tem que acabar e tem que fazer uma coisa nova. Exemplo, vocês sabiam que algumas décadas atrás vocês mulheres não votavam? Não votavam. Um dia teve gente que falou assim, isso é ruim, vou deixar isso para o passado, agora a mulher vai votar. A gente tem que saber olhar isso. A gente tem que ir melhorando aquilo que talvez que a gente recebeu, que pode ser aperfeiçoado. E tem coisas que a gente tem que construir do zero. Mas a gente tem que ter sabedoria para podermos discernir o tempo. Os tempos, passado, futuro, presente, para a gente poder construir um mundo novo. Irmão, irmã, que legado que você vai deixar? O que você vai deixar para as próximas gerações? Você vai fazer isso sendo um tolo ou sendo um sábio? A minha indagação, o meu desejo, a minha petição a Deus é para que você, para que eu, para que nós ouçamos a voz da sabedoria de Deus para a gente pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida. Porque o tempo está indo embora. Ouça a voz da sabedoria hoje. Pense seriamente o que você está deixando. Como que as pessoas vão se lembrar de você. Que tipo de coisa você está construindo. Irmão, irmã, seja nutrido por esperança nessa noite. A mensagem é para te desafiar, é para te provocar, igual o Eclesiastes faz com a gente, mas é para te animar, para você saber que a família ruim que você cresceu, você pode fazer uma família boa agora. É para você entender que aquela desigualdade, aquela injustiça em que você viveu quando você era criança, você pode construir uma cidade nova agora. Aquela igreja que a pessoa ia te investigar para ver se você foi no banheiro mesmo, agora você pode fazer uma nova igreja. O trabalho ruim, péssimo, mal elaborado, sem significado, que você tinha lá atrás, que seu pai viveu, você pode pensar um outro tipo de trabalho agora. Quem busca a sabedoria do alto, escuta a voz da sabedoria, pode deixar um legado maravilhoso com o tempo que nos é dado. Ainda dá tempo, estamos vivos, a morte não chegou. Tem coisas boas para a gente plantar, tem sementes boas para a gente plantar, tem coisas maravilhosas para a gente construir e deixar para as próximas gerações. Só que para isso você precisa ter olhos que enxergam, ter ouvidos que escutam, para você discernir a voz da sabedoria do alto. Eu quero te convidar a orar, meu irmão e minha irmã. Curvar a sua cabeça, se colocar diante de Deus, diante desse que é a sabedoria. Quero te convidar a discernir melhor o teu passado. Deixa as feridas cicatrizarem, meu irmão e minha irmã. Deixa o ressentimento embora. Deixa aquela dureza de coração ser tocada pelo Espírito, transformando o teu coração de pedra num coração mole. Se abre para a voz da sabedoria que te ajuda a discernir o passado, o futuro maravilhoso que a gente tem, esse futuro do reino de Deus. Reino de Deus pleno, cheio de vida, cheio de esperança. Para você conseguir, movido por essa voz,
ser conduzido por essa esperança que faz você se mexer, faz você deixar coisas aqui, coisas que não são motivadas pelo egoísmo, mas faz você caminhar, faz você construir, faz você perdoar, faz você rever, faz você reconfigurar, faz você amar de novo, faz você sorrir, faz você tornar o mundo mais bonito. Senhor, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, meditando nessa noite, Pai amado, sobre o legado que deixaremos. Pai, nos livra de fazermos um mau uso do tempo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nos dá a sabedoria do alto, nos dá capacidade de discernirmos, nos dá, Senhor, um ouvido para ouvir essa voz, olhos para enxergarmos, para que a gente possa esperançar essa vida, deixando coisas bonitas no nosso legado, para que um dia as próximas gerações possam colher os frutos de paz, os frutos de amor, os frutos de justiça, os frutos de bondade que nós plantamos. Faz isso conosco, como igreja, faz isso nas nossas famílias, faz isso em todas as áreas da nossa vida, Pai. E que a gente seja movido por essa sabedoria, por essa voz de sabedoria que vem do alto. É o que eu peço por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Amém.